Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom é estar aqui. Esta igreja é uma igreja histórica. A liderança desta igreja é uma referência. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui, na condição de adorador. E também tendo o privilégio de poder expor a palavra de Deus para vocês. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Deiró de Andrade, pela vida da sua esposa e família, pastora Suzy, a todos esses obreiros e a todos vocês, porque nenhuma liderança triunfa sozinha. Ninguém é vencedor quando se vive isoladamente. Esta é uma obra que está sendo bem sucedida, porque a graça de Deus está presente e porque cada um está dando a sua contribuição. A coletividade está em ação, graças a Deus. Eu fui convidado para poder ser um dos preletores, para falar aqui na Quarta Ebom, Escola Bíblica de Obreiros e Membros. Grandes e experientes pastores, homens ungidos de Deus, passaram aqui, me antecederam, porque durante todo o dia a igreja está em festa. E agora nós vamos participar daqui a pouquinho do batismo, consagração de obreiros. São acontecimentos históricos também. Eu quero louvar a Deus na presença de todos vocês por estar aqui participando de um momento tão rico, abençoado e abençoador, que é o centenário das Assembleias de Deus. Fazer parte com vocês é uma alegria muito grande. Eu peço que vocês se sentem, por favor. Eu gostaria de identificar todas as pessoas que se inscreveram e que são portadoras desta linda e abençoada revista. Podem fazer assim? Todos vocês que as trouxeram, que bom. Coube-me falar hoje da página 93 a 105. É claro que eu vou usar do poder da concisão. Você pode abrir a revista aí na página 93. Focos do pentecostalismo. Olha, aqui na abertura da lição de hoje, na página 93, intitulada Focos do Pentecostalismo, nós encontramos duas referências bíblicas. Eu não sei se você reparou aí. São elas, uma neotestamentária do Novo Testamento e a primeira é do Antigo, Salmo 85, 6 e Hebreus 12, do 12 ao 28. Nós não vamos fazer a leitura desse texto para economia de tempo, mas eu gostaria que, da forma como ele está impresso aqui na revista, vocês lessem comigo. Está em negrito, em destaque. Vocês podem ler comigo? Vamos lá? Não tornarás a vivificar-nos, para que o seu povo se alegre em ti? O avivamento promove o avanço sadio da igreja nos decorrer dos séculos. Amém. Meus queridos, estamos vivendo num período da igreja muito abençoado. Acredito que nenhum de nós vai estar aqui quando a Igreja Assembleia de Deus estiver completando 200 anos. Mas é um privilégio estar participando do seu centenário. É uma prerrogativa muito grande. Eu gosto muito de pregar para seminaristas e para pastores. Eu me sinto mais à vontade. Porque os seminaristas pensam que sabem, e os pastores já sabem que não sabem. E todos os grandes homens, os mais ilustres dos homens, por mais
intelectuais que fossem, por maior que fosse o seu cabedal cultural, eles sabiam que a humildade deveria acompanhar a sabedoria, e a sabedoria deveria estar sempre de mãos dadas à humildade. Daí a gente ouve palavras lindas, frases maravilhosas como a de Sócrates: uma coisa eu sei, eu nada sei. Sir Isaac Newton, ele foi físico e matemático inglês. Ele era ovacionado pela sua grande sabedoria, pela sua inteligência acima da média. E são deles as palavras: o que eu conheço é uma gota, o que eu ignoro é um oceano. Um grande outro homem, chamado Pompônio, filósofo romano, aos 78 anos de idade, muito aplaudido pelo seu cabedal cultural, ele dizia: ainda que eu estivesse ao pé da sepultura, eu não me envergonharia de aprender mais alguma coisa. Alguém disse com muita propriedade que o homem morre quando ele perde a capacidade de aprender. E eu percebo que este grande plenário tem uma enorme capacidade de aprender, e não só capacidade de aprender, mas fome e sede pelo aprendizado. Um homem pode saber mais do que muitos, mas não tanto quanto todos. Ninguém é tão sábio que não precise de mais sabedoria, e ninguém é tão leigo que não tenha algo para ensinar. Eu não sou expert em nada, não sou um grande expoente bíblico, mas Deus tem me acrescentado algo e eu pretendo transferir para vocês. Até porque a sabedoria está no feedback, na troca de informações. Esta revista que você tem em mãos, ela é muito rica em informações. É um compêndio, é um tratado. Fala do crescimento da igreja, da expansão do reino de Deus na terra. E as palavras que eu destaquei aqui no começo, diz assim: não tornarás a vivificar-nos, para que o seu povo se alegre em ti. Eu quero destacar aqui nesta frase a palavra alegria, para que se alegre em ti. Então eu extraio aqui alegria. Diga comigo: alegria. Alegria é superior à felicidade, porque a felicidade, ela está atrelada às circunstâncias favoráveis. Se eu trabalho numa empresa e sou promovido, eu fico feliz. Se eu compro uma casa e a quito, eu fico feliz. Para a gente se manter feliz, as coisas têm que estar acontecendo do jeito que a gente prevê, mas nem sempre a coisa sai como a gente ensaia, como a gente quer. A alegria é uma das marcas do avivamento. Todo avivamento traz uma alegria retumbante, uma alegria desmedida. Agora, por que a alegria é superior à felicidade? Porque ela não está atrelada às circunstâncias. A alegria é uma das características do fruto do Espírito. Paulo, em Gálatas 5, 22, ele diz que o fruto do Espírito é amor. Depois ele cita gozo, que na minha tradução é alegria. Aí vem bondade, benignidade e outras tantas características, e finaliza com o domínio próprio, com a temperança. A alegria é um espírito imperturbável. Nada tem prejudicado tanto o cristianismo do que cristãos carrancudos e mal-humorados. Teilhard de Chardin foi um grande teólogo jesuíta francês. Ele diz que a alegria é a maior evidência
do Espírito Santo no seio da igreja. O cristão mal-humorado é um difamador do Senhor, porque toda pessoa que não tem alegria, que sofre de déficit de alegria, ela reclama, ela murmura, ela vive se queixando. Nenhuma pessoa verdadeiramente alegre, que traz dentro de si um espírito imperturbável, entrega os pontos, desiste de lutar. E a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria é algo que a gente sente no ar aqui. A Bíblia diz no Salmo 100, versículo 2: servir o Senhor com alegria. Como é que você está servindo o Senhor? Não basta fazer, você tem que fazer com alegria. Não basta pregar, você tem que pregar com alegria. Não basta cantar, não basta reger, não basta liderar, você tem que fazer tudo com alegria. Muita gente faz e sua, se cansa, mas faz por senso de obrigação, e não porque traz no coração a alegria em servir a Deus. Deus está mais preocupado com os sentimentos que a gente traz dentro do peito. Deus está mais interessado com as nossas motivações do que com o fluxo e com a quantidade de obras que a gente realiza. Tudo que a gente faz, primeiro, tem que ser feito para a glória de Deus. Quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você serve para a glória de Deus, aplauda. Atos 20, 24, Paulo diz: de nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Para Paulo não era suficiente terminar a carreira. Para ele, terminar a carreira era imprescindível, mas deveria terminar a carreira com alegria. E quem sabe se você não perdeu a alegria? Quem sabe se a alegria não é uma joia perdida? E quem sabe se você não vai encontrá-la ou reencontrá-la aqui hoje? Um grande teólogo negro argeliano chamado Agostinho, ele diz que um cristão verdadeiro é um aleluia da cabeça aos pés. Diga comigo: um cristão verdadeiro é um aleluia da cabeça aos pés. Muitos cristãos na Bíblia foram um aleluia da cabeça aos pés. Abacuque talvez seja um dos grandes exemplos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais já não hajam vacas, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e que a figueira não dê mais seus frutos, eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação, me exultarei no Deus da minha salvação. Quem está alegre canta. Quando a gente perde a alegria, a gente perde a capacidade de cantar frente à dor. Quando o cristão não canta, ele murmura. Quando ele murmura, ele não canta. Se você decidir cantar, não vai ter espaço para murmuração na tua vida. Está sofrendo, louve. Lembra do hino da Cassiane? Está passando por tribulação, louve.
Está passando por privações, louve. Está passando por escassez, louve. Está desempregado, louve. Está doente, louve. Louve, 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 louve. Adore, 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 adore. Decida cantar, decida adorar, decida louvar. E não desperdice o seu tempo murmurando, se queixando. Digo comigo, a murmuração é música para o diabo. Quando o cristão murmura, ele produz música para Satanás. Quando o cristão murmura, ele produz canção para Satanás dançar. E o diabo não gosta de dançar sozinho. Ele chama o cristão murmurador para dançar com ele. Meus queridos, não tornarás a vivificar-nos, não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre? O avivamento promove o avanço sadio da igreja. Eu gosto muito dessa palavra, sadio. Diga comigo, sadio. Porque nem todo crescimento é sadio, sabia? Diga comigo, há igrejas que engordam. Façam assim. Há igrejas que incham. Há outras que crescem. Todas aumentam de tamanho, mas só a que cresce é sadia. Crescimento de igreja que não começa com o ensinamento da palavra, crescimento de igreja que não começa com arrependimento bíblico, crescimento de igreja que não ocorre à base do arrependimento bíblico, não é um crescimento para Deus. Há muitas igrejas inchadas, há outras obesas, mas eu me alegro em poder dizer que a Assembleia de Deus de São Mateus é uma igreja sadia. É uma igreja sadia. Não é uma igreja que engorda, não é uma igreja que incha, é uma igreja que cresce. Mário Quintana, saudosa memória, grande jornalista e poeta brasileiro, nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Ele tem uma frase retórica. Ele diz o seguinte: quem cuida bem do seu jardim, diga comigo, quem cuida bem do seu jardim, não precisa correr atrás das borboletas. A igreja primitiva, ela era uma igreja de oração, era uma igreja do Espírito, uma igreja da palavra, era uma igreja da comunhão, e em cada alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos, porque o temor atrai o sobrenatural. O temor a Deus atrai o crescimento da igreja. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria.
A Bíblia diz, em Atos capítulo 2, versículos 42 em diante, que todo dia acrescentava o Senhor almas à igreja. A igreja primitiva era como um jardim bem florido, bem regado, bem cuidado. Os apóstolos regavam um jardim chamado igreja primitiva, ou igreja do primeiro século, com a palavra, com a oração. Os apóstolos davam bom testemunho, eram homens tementes a Deus, e logo serviam de referência para a igreja, que se inspirava na vida dos seus apóstolos. E a igreja crescia vertiginosamente, porque eles cuidavam bem do jardim chamado a igreja. Eu sou jornalista, e como jornalista, eu sou um grande apoiador da mídia. E a igreja que tem condição de ter programa de rádio e televisão, que ela invista nesses meios de comunicação para divulgar a palavra de Deus. Mas não adianta fazer investimento na mídia se na igreja local não existir afeto, não existir comunhão, não existir amor, não existir pregação bíblica. Porque se a gente fala muito bem da nossa igreja pelas ondas da rádio, muita gente vai conhecer a nossa igreja através desse meio de comunicação e vão vir até nós. Mas quando elas vêm até nós e participam dos nossos cultos, e quando elas não percebem que há amor, respeito mútuo, afetividade, que não há palavra, que não há oração, elas se sentem atraídas pela mídia e chegam até a gente. E depois elas se sentem traídas, porque elas não veem nada daquilo que foi veiculado quando o povo de Deus está reunido adorando a Deus. A mídia é um instrumento, mas ela não funciona quando a igreja não observa aquilo que a igreja primitiva observou. Existe muita igreja efetiva, mas pouco afetiva. O que é uma igreja efetiva? É uma igreja que arregaça as mangas e que trabalha, que evangeliza. O que é uma igreja afetiva? É uma igreja onde há calor humano, onde as pessoas se sentem amadas, respeitadas e valorizadas, onde as pessoas percebem a simpatia reinante lá na porta, da maneira como ela foi recebida pelos introdutores e pelas recepcionistas. Uma igreja que cuida bem do seu jardim é uma igreja que sabe sorrir, é uma igreja simpática, uma igreja empática, uma igreja voltada para a necessidade do outro, que sente a dor do outro. A igreja bíblica é uma igreja feliz, é uma igreja que tem simpatia, é uma igreja que tem afetividade, mais do que efetividade. O avivamento promove o avanço sadio da igreja no decorrer dos séculos. Meus irmãos, uma igreja para crescer, uma igreja para ser uma igreja bem-sucedida, uma igreja de excelência, o seu líder tem que estar sempre um passo à frente dela. O líder não pode ser ultrapassado pela igreja, ele tem que estar conduzindo a igreja, estar à frente da igreja. Quando um líder voa, a igreja corre. Quando o líder corre, a igreja anda. Quando o líder anda, a igreja senta. Quando o líder senta, a igreja deita. Quando o líder deita, a igreja dorme. Quando o líder dorme, a igreja morre.
Sabe por que essa igreja está viva? Porque o líder está vivo. Sabe por que essa igreja é dinâmica? Porque o pastor é dinâmico. Uma igreja não se quebranta quando o pastor pede para a igreja se quebrantar. Diga comigo, uma igreja não se quebranta quando o pastor pede para a igreja se quebrantar. Uma igreja se quebranta quando o pastor se quebranta. A melhor maneira de avivar uma igreja, diga comigo, a melhor maneira de avivar uma igreja é acendendo uma fogueira no púlpito. Porque o avivamento vem daqui, irmãos. Quando o altar está em chama, a igreja é avivada, a igreja floresce, a igreja amadurece, a igreja passa a ser uma igreja vencedora. Deixa eu contar uma experiência que não estava no script. Eu queria mesmo me apoiar aqui do texto, que está muito bem escrito, bem elaborado. Mas vocês já têm esse documento na mão. Então se aproveita das notas adicionais. Aquilo que a gente está falando que não está necessariamente aqui. Há 2 anos e 3 meses eu estou pastoreando aqui em São Paulo. Sou carioca de nascimento. Nasci e me criei na capital do Rio de Janeiro. Presidi um campo numa cidade do interior bem próxima à capital, chamada Itaguaí, por 5 anos. Era dirigente de uma congregação por 17 anos, num bairro chamado Campo Grande, na capital do Rio de Janeiro. A convenção me deu posse lá em Itaguaí, no dia 9 de setembro de 2004. Era uma igreja onde a maioria dos pastores não queria ser nomeado e empossado nela, porque era uma igreja cheia de traumas. Era uma igreja marcada por crises, rebeliões, celeumas e escândalos. Problemas na área financeira, problemas na área moral. Avassalou o testemunho daquela igreja. E aquela igreja era conhecida como a igreja da vergonha, pelo poder público, pela vizinhança, e muitos dos seus membros tinham vergonha de carregar aquela identidade denominacional, porque trazia a foto da igreja e trazia o endereço da igreja e o nome do antigo pastor. E eles se sentiam estigmatizados, envergonhados, e não tinham coragem de dizer: eu sou da igreja tal, da rua tal, do bairro tal. Foi numa situação de vergonha e desprezo, de ignomínia, e que eu recebi posse naquela igreja. Uma igreja grande, porém sem membros, ou seja, 42 membros. Uma igreja que comportava quase 500. E Deus havia me dito que era para eu assumir aquele trabalho, e que eu não temesse, que eu confiasse nele. E eu comecei a trabalhar. 1 ano e meio depois, eu fui fazer um balanço do tempo que eu estava ali, e eu me decepcionei bastante, porque eu fiz assim uma retrospectiva. Olhei para trás, ou seja, para o início do meu pastoreio ali, e vi que depois de 1 ano e meio, quase nada havia melhorado, quase nada havia avançado. Eu fiquei um tanto entediado. Era como que dar murro em ponta de faca. Não via crescimento, não via progresso. Mas dando assistência ao povo, gabinete pastoral. Um dia eu estava na minha casa
numa biblioteca, não me lembro se escrevendo livro ou artigos, quando uma senhora chamada Zeni Bulé, hoje 80 anos, na época 75, se não me trai a memória, 74, 73 anos, ela bateu a porta, e essa senhora de cor negra frequentava a minha casa, tinha a chave da nossa casa. Não era tratada como uma secretária ou empregada, era tratada como se fosse mãe da minha esposa, ou minha mãe, ou vó dos meus filhos. A minha família se apegou muito à irmã Zeni. Era uma mulher de oração, ainda o é, graças a Deus. E um dia ela na minha casa bateu a porta da biblioteca, e eu disse: quem é? Ela disse: sou eu, pastor, irmã Zeni. Falei: entre, irmã Zeni. E ela então adentrou, e eu puxei uma cadeira e disse: se senta. E ela disse assim: pastor, Deus me deu uma revelação com o senhor. Eu falei: então conte. Eu sonhei que o senhor estava num palácio, numa casa faraônica, muito bonita, uma casa chique. O senhor estava no seu quarto, no seu aposento, mas o seu quarto era muito amplo, muito grande. Não precisava ser tão grande o teu quarto, mas na revelação era. O ambiente em que o senhor estava deitado era muito requintado, sofisticado, cortinas de seda, almofadas de seda. O senhor estava deitado numa cama de marfim, uma cama muito grande, muito ampla. E o senhor estava bocejando, se espreguiçando. E eu cheguei até o senhor com o meu braço carcomido de lepra. O meu braço esquerdo estava completamente carcomido, os ossos parecendo, e minava sangue e água. E eu, apavorada, me aproximei do senhor na revelação e disse: pastor Alex, faça alguma coisa por mim. Deus me mandou aqui porque disse que o senhor tem a cura, o senhor tem a solução para o problema do meu braço. Eu olhava, segundo ela dizia na revelação, assim com indiferença, dizia: irmã Zeni, não se preocupe, isso não é nada. E ela, em contra-resposta, dizia: como não, pastor? Se Deus disse para mim que o meu caso é grave, eu estou com lepra, e que o senhor tem o remédio, tem a cura, o senhor tem a solução para o meu problema. O senhor está dizendo que não é nada, quando Deus disse que é algo grave que está carcomendo a minha carne? E eu bocejava, me espreguiçava de um lado, me espreguiçava para o outro, e dizia: irmã Zeni, vai embora, não é nada. E eu disse: mais alguma coisa, irmã Zeni? Ela disse: não, pastor, só isso que Deus mandou te dizer. Ela fechou a porta e foi embora. Eu caí de joelho e Deus falou para mim: a irmã Zeni Bulé representa a Assembleia de Deus tal, da qual você é o líder, da qual você é o pastor. A lepra que está carcomendo o braço dela representa o pecado que está destruindo a minha igreja. E aquele homem bocejante que se virava de um lado para o outro, que não queria se envolver com o problema da irmã Zeni, é você, meu servo. Você fica me perguntando por que a igreja não cresce? Você fica me perguntando por que as coisas não vão de melhor a melhor? E Deus me deu uma receita, e eu quero ensiná-la aqui para vocês. Diga comigo: pouca cama, pouco prato, muita sola de sapato. Deus falou comigo: pouca cama. Você está dormindo muito, além do necessário. Para repor a energia, o homem precisa dormir de 7 a 8 horas. Não precisa mais do que isto. E você está dormindo mais do que o necessário. Pouco prato. Quanto tempo faz que você não jejua? E eu não soube dizer para Deus, porque tinha muito tempo que eu tinha banido o jejum da minha vida. E eu acredito que muitos crentes rasgaram todas as páginas que tem registrado jejum. Alguns dizem assim: Jesus já fez o maior sacrifício por nós, a gente não precisa se sacrificar. Seria uma forçação de interpretação, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E Jesus disse assim: volte a jejuar. Pouco prato, está comendo muito e comendo além do necessário. Resgate a esquecida prática do jejum. Os meus apóstolos jejuaram, os meus servos, meus discípulos jejuaram. A igreja precisa jejuar, e os seus líderes precisam jejuar.
E Jesus disse assim: muita sola de sapato. Porque quando a gente assume uma igreja de excelência, uma igreja próspera, abençoada, grande, a gente pode até se dar o luxo de viver um pouquinho na zona de conforto. Mas quando a gente é atirado para uma zona de guerra, para um campo de batalha, a gente não pode cochilar. E Deus falou assim: muita sola de sapato. Meu filho, você precisa percorrer os valados, as campinas, as ruas, os bairros. Você precisa visitar. Você precisa ir até as ovelhas. Reúne a sua liderança, mobiliza o povo, faz comissões de visita. E Deus então me orientou que eu fizesse um trabalho de oração matutina na igreja. Oração matutina. E eu fiz a oração matutina de 6 às 7, conforme Deus havia me orientado. E eu ficava perguntando: Deus, já estou comunicando ao povo que a partir da data tal nós teremos oração matutina de 6 às 7 da manhã. E lá no fundo do meu coração não acreditava que ninguém fosse comparecer. 6 horas da manhã na igreja para orar. E eu comecei a perguntar a Deus: Deus, quem o Senhor quer que eu bote na frente do trabalho de oração? A irmã Rebeca, uma irmã de oração da igreja, irmã Rafaela, pastor Mestírio. E eu comecei a cogitar: Deus, me revele alguém para assumir o trabalho de oração na igreja. E Deus disse para mim: eu já te revelei. Eu falei: não, Senhor, o Senhor não me revelou. O pastor Mestírio? Deus dizia: não. Irmã Rebeca? Não. Quem então? O presbítero Tício? Não. Eu já te revelei. Eu falei: não revelou, Senhor. Quem é? Você. Tu quer o quê? Tu quer colocar alguém para abrir a igreja às 6 horas da manhã para você ficar dormindo? É você que vai ser o dirigente de oração. E Deus me concitava a abrir mão da minha zona de conforto. O pessimista chora, o otimista sonha, mas o realista arregaça as mangas e trabalha. Saber da necessidade não é o suficiente. Ter vontade de fazer não é o bastante. Precisamos fazer. E Deus me queria na linha de frente. E eu sofria com hérnia de disco. É a única doença que não se desenvolveu ao longo dos séculos. Porque pelo avanço já poderia ser hérnia de CD ou de DVD, mas continua sendo hérnia de disco. E eu, quando tinha crise, eu ficava deitado e ninguém podia me tocar. Tinha que me dar uma medicação, e quando a dor amainasse, eu poderia então me encorajar para sair dali, do chão. E eu comecei a dirigir o trabalho. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. No terceiro dia, uma irmã chamada Anabel, missionária da Assembleia de Deus da região Costa Verde, lá de Muriqui, uma cidade vizinha de Itaguaí, ela apareceu na oração. Terminamos o culto, ela disse: pastor, Deus falou para eu orar pelo senhor, que o senhor tem uma doença, um problema sério, grave de coluna. O senhor aceita a oração? Eu falei: pois não. Dobrei o meu joelho. E aquela irmã, numa oração rápida, porém fervorosa, repreendeu aquela doença e disse: levanta. E eu, que havia me ajoelhado com muita dificuldade, me levantei como se fosse um rapazola, um adolescente, cheio de vigor. Tudo muda quando você muda. Toque o mundo pela oração. E eu falei: Deus está confirmando, eu estou curado. No culto à noite, eu olhei para a tribuna e escolhi o obreiro mais forte.
mais pesado, presbítero Manuel Lino. Falei: Manuel Lino, fica de pé. Fui lá e abracei, juntei o presbítero Manuel Lino, desci uma escada, subi a escada com o Manuel Lino. Eu não podia carregar 10 quilos de açúcar, um balde de água. Agora eu estava carregando um homem de 82 quilos e andando pela igreja. Eu disse: de fato eu estou curado. Meus queridos irmãos, e continuamos orando, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E para minha alegria, quando viemos para São Paulo, e que eu recebi posse dia 5 de abril de 2009, não havia mais lugar. Está vendo aquelas cadeirinhas ali, aquelas cadeirinhas barulhentas, né? Nós tivemos que comprar para colocar entre os corredores, arrumando espaço aqui e ali, colocando essas cadeirinhas para poder comportar o número de gente. Muita coisa boa não sai dos planos porque nunca entraram nos joelhos da oração. Há crente que só olha para o céu para ver se deve levar ou não guarda-chuva. O segredo da oração é orar em segredo. Igreja vitoriosa tem joelhos dobrados, olhos marejados e coração quebrantado. Pastor vitorioso tem coração quebrantado, joelhos dobrados e olhos marejados. Um líder de joelho enxerga mais longe do que um filósofo nas pontas dos pés. Meu irmão, ore, 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 busca Deus em oração, porque a oração vai trazer o sobrenatural até você. Diga comigo: estar pouco com Deus é fazer pouco de Deus. Eu comecei a orar. Eu resgatei a esquecida prática do jejum. E agora eu comecei a ver o vale de ossos secos, o cemitério se transformando num jardim regado. Quando eu comecei a concitar a igreja para oração e eu estava lá na frente da oração, eu ouvi um barulho, um ruído. Eram os ossos sequíssimos, cada osso se ajuntando no seu osso. E Deus estendendo carne, nervo, músculo, pele, e colocou a igreja de pé. E depois soprou o Espírito e a transformou num exército vencedor, num exército poderoso. O meu tempo esgotou e nós temos muitas atividades aqui hoje. Me perdoe vocês por não ter me apoiado aqui no texto, mas eu acredito que vocês agora têm a informação por escrito e têm as informações adicionais que nós trouxemos aqui. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: aquilo que a gente faz 5 minutos na força do Espírito vale mais do que aquilo que a gente realiza durante 20 anos na força da carne. Para eu ter um ministério pastoral bem sucedido, eu já incorri em diversos erros. Um deles foi me apoiar em bengala podre, me apoiar no meu conhecimento, me apoiar na minha experiência, me apoiar na minha formação teológica e secular, me apoiar, mas eu descobri que Deus não caminha com aquele que marcha na sua própria força, porque toda a nossa eficiência sem a suficiência de Deus é pura deficiência.
no púlpito ou em qualquer outro lugar. Instrução não é substituta da unção. Hoje eu prefiro confiar na graça. Eu prefiro confiar em Jesus do que em bengala podre. Eu concito os irmãos a estudarem, eu incentivo os irmãos a buscarem um conhecimento, mas não se apoie no seu canudo, no seu diploma, porque é bengala podre. Se apoie em Deus, se apoie em Cristo, se apoie no Espírito Santo, se apoie na graça de Deus, na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Pastor Deiró, muito obrigado. Eu não mereço a oportunidade, pastor, de estar aqui. Eu acho que é muita honra para mim. Eu sou de carne e osso, sangue, músculo e pele, um comedor de arroz, feijão e ovo que faz a alegria do povo. Obrigado porque Deus o usou. E o seu pastorado, ele é marcado e caracterizado pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Pastor, o teu início foi muito pequeno, mas o teu crescimento será um crescimento em extremo. Parece que já está bom, parece que já está mais do que ótimo. Mas pastor, o que mais caracteriza a sua igreja e o seu ministério, e a tua vida e a tua família, é o que o Senhor mandou colocar aqui, olha. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aparecem as flores do campo, o tempo de cantar chegou. Esse é um jardim bem cuidado. O Senhor, como os grandes apóstolos, está sabendo bem cuidar desse jardim, regar esse jardim. Deus tem muitas outras bênçãos, infinitas bênçãos, mais do que o Senhor imagina, mais do que o Senhor pensa. Deus vai lhe colocar muito mais além do que você pensa, do que você imagina. Que Deus te abençoe.